Bom, e hoje o Sol vai iluminar aqui o canal. E a gente não tá falando da estrela que ilumina o planeta Terra, não. A gente tá falando da estrela que brilha, que é o Luiz Miguel, conhecido como Sol do México. Mais um vídeo do Luiz Miguel aqui no canal. Um vídeo que vocês sugeriram muito nos comentários. Na verdade, esse é um dos vídeos que vocês sugeriram muito, né? Porque vocês vêm sugerindo muitos vídeos do Luiz Miguel. A gente tá anotando todas as sugestões. Então vocês podem continuar deixando aí nos comentários. Dessa vez o vídeo é 10 vezes que o Luiz Miguel esqueceu que era humano. A gente já assistiu algumas outras apresentações dele. A gente viu que ele tem uma voz muito potente, né? Então a gente quer ver agora nessa compilação de vídeos, né? Imagino que seja um compilado dele mostrando às vezes que ele esqueceu que era humano, né? O que que vem por aí? A gente tá curioso. Verdade, vai ser interessante a gente ver, né? Já que uma vez que se trata de um compilado, nós ainda não vimos o vídeo. Mas se você tá inscrito, ativa a notificação, segue a gente no Instagram, visite aqui a comunidade e ajude a escolher as futuras reações aqui do canal. E vamos lá, o que interessa? O que interessa agora é o Luiz Miguel, então bora reagir! O interessante é que a gente vê que aqui, quando ele emite a nota, pelo menos eu tive a impressão que ele ficou com a boca aberta o tempo todo quando ele faz um vibrato. Porque alguns vibratos também contam com o apoio do diafragma ou do próprio queixo. E aqui a gente vê que ele mantém a boca aberta, ou seja, é feito tudo somente nas cordas vocais, né? Em vez de ele ficar fechando e abrindo a boca, ele faz tudo... Ou seja, ele mantém isso por muito tempo e emitindo com bastante ar, né? Isso realmente é bem legal, essa forma como ele fez isso. Verdade. Inclusive, eu vou aproveitar a oportunidade para você que quer treinar vibrato, isso é um ótimo exercício. Uou! Eu fico muito encantado quando eu vejo que cantores, eles fazem algo como se fosse um duelo entre a voz e o instrumento, né? É. Eu acho isso muito interessante, porque isso é uma certa maneira do cantor poder mostrar a capacidade que ele tem de dar a projeção da voz dele. Agora, uma coisa muito interessante aqui do Luiz Miguel é que eu já percebi, não só nele como em outros cantores, que o Luiz Miguel, ele tem uma região da voz que não é uma região muito baixa. Ele está numa região até que relativamente alta da voz, porque a gente não pode esquecer que existem diversas classificações. O tenor, a gente tem a classificação do tenor, mas a gente tem as subdivisões do tenor. Então, eu acredito que o Luiz Miguel, ele esteja a uma região muito próxima do tenor, numa região relativamente alta, né? E cantores que geralmente estão nessa região, eles se sentem muito confortados a emitir muitas notas longas, a sustentar muito as notas. Isso é uma coisa que a gente não vê cantores que têm uma região muito baixa estarem realizando, né? Até porque uma região muito baixa, a voz é mais pesada e isso dificulta um pouco a flexibilidade. Não é uma regra, tem a questão da extensão vocal também, que é o que ajuda um artista a estar alcançando algumas notas que estão fora da tessitura dele, né? Mas tem essa questão também, né? A voz está pesada, é óbvio que vai dificultar um pouco. Sim. O que não é o caso dele, já que ele tem uma voz leve. Yo te quiero, yo te quiero, yo Esquece. Uou!
sketch. Você disse muito bem que ele estava realizando ali. E acho que esse vídeo, esse trecho, acabou de confirmar exatamente o que a gente falava aqui, né? Veja como ele consegue ir para as notas altas com muita facilidade. E ele começou ali, quando ele começou a fazer essa emissão de notas, ele não estava numa nota alta no início. E isso acaba nos mostrando que realmente ele não está numa região baixa. Ele não é um cantor masculino na região baixa. Ele está realmente na região alta da voz. E olha que bonito, né? Como ele consegue emitir o ar em tons altos e baixos, né? E consegue ter uma flexibilidade para emissão, na projeção da voz dele. Fica uma apresentação linda, né? Com certeza. Tengo que ouvir. Uou, aqui a gente ouve que ele tá numa nota bem alta, né? Então, mais uma vez, ele mostrando que ele tem um alcance muito, muito bom. Eu fiquei até sem palavras aqui. Uou! Detalhe, o microfone tá lá embaixo. Uou! Essa apresentação, que ele tá com o microfone bem abaixo, né? Não tá com o microfone próximo à boca, a gente já percebe que é uma filmagem bem recente, né? Porque a gente percebe pela fisionomia dele que ele já não tá tão jovem como a gente vê em outras oportunidades nesse vídeo, né? Mas o interessante é que ele consegue manter essa emissão nas notas altas, né? Sim, Consegue ainda verdade. projetar uma voz saudável, Até né? porque quanto mais o artista envelhece, mais ele vai perdendo alguns agudos da voz, né? Tanto pro homem quanto da mulher. Mas ele ainda consegue manter essa característica, pelo menos nesse trecho do vídeo, né, que a gente viu. O que é muito bom, é excelente. Uou! Detalhe, isso quase parece ser um whistle, né? Verdade. De tão alto que foi. Mas esse último trecho, que ele atinge uma nota bem alta, me pareceu um pouco com a emissão que ele fez anteriormente. Que ali ele mostra que realmente ele tem uma extensão vocal boa. Apesar que a primeira vez eu não achei muito bem projetado. Achei que ele não conseguia encontrar muito bem o caminho no início e depois ele conseguiu firmar mais um pouco a nota de uma maneira que soa melhor. Mas aqui ele já conseguiu fazer isso de uma maneira excelente, né? Desde o início até o fim. Ah, e vale a gente perceber o seguinte, ele, conforme você disse, ele consegue emitir essas notas altas, mas nesses dois casos ele era bem jovem. Ele era muito jovem, né? Uou! Veja como ele se comporta ao vivo, né? Eu sei que aqui a gente dá pra perceber a voz dele, mas é interessante ver, né, como ele se comporta ao vivo e como ele tem um domínio no palco, né? E ele fica muito à vontade pra cantar. A gente consegue perceber aqui, veja a expressão facial dele, como é que ele tá muito tranquilo, se divertindo, se apresentando, né? Uou! Terminou com falsete, com melismo, lindíssimo. Muito bom. E detalhe, né? A distorção que ele colocou na voz também.
Uou! Uau, muito bom. Muito bom, muito bom. A gente percebe que ele é muito intenso, né, na apresentação dele, até pela forma como ele utiliza alguns recursos vocais. O próprio vibrato que ele faz não é um vibrato muito suave, muito sutil, né? Ele gosta de utilizar um vibrato mais forte, mais potente, que é um tipo de vibrato que, inclusive, é muito utilizado no rock, né? Em alguns estilos do rock. E o próprio falsete também, que mais pro final é emitido de uma forma suave, a gente não viu muito ele fazendo isso em outros momentos, né? Verdade. Então a gente vê que ele realmente é bem intenso na apresentação dele, né? Tanto na questão corporal quanto na questão vocal também. Não, concordo plenamente. O Luiz Miguel, ele é um grande cantor, ele tem uma forma de se apresentar muito tensa, realmente. Ele fica muito à vontade no palco. Eu acho que quando ele canta ali é um momento de satisfação tão grande, né, que deve ser pra ele, que ele se sente tão à vontade, e o comportamento que ele tem ali, realmente, ele é uma pessoa que domina o palco, tem uma dominância do palco, né? E é muito interessante como ele não tem vergonha nenhuma de explorar a voz dele. Às vezes, muitos artistas, né, chegam em determinado ponto da carreira que não tende a explorar muito notas altas, né? Mas ele foge totalmente disso. Ele é um cantor que ele explora muito a voz dele, mesmo depois de ter uma certa idade ainda, a gente consegue ver que as notas agudas ainda são saudáveis. Eu acredito que hoje ele não consiga fazer o que ele fazia quando era bem jovem, né? Essas notas muito altas, quase um whistle, né? Uma sonoridade muito próxima do whistle. Eu acredito que hoje em dia ele não teria essa capacidade. Mas se a gente tiver enganado, deixa algum vídeo aqui que me prove isso, É, né? verdade, por uma questão natural, como a gente conversou aqui no vídeo. Bom, mas de qualquer forma, essa é a nossa opinião. Agora a gente quer saber a sua opinião. Então deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse compilado, né, do Luiz Miguel. Se vocês quiserem mais reações a ele, tiverem sugestões, pode deixar aqui nos comentários que a gente lê todos eles. Não se esqueça, gente, de ativar a notificação aqui do canal e siga a gente lá no Instagram. A gente espera que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo react. Tchau!